Olá, abençoados. Boa tarde a todos. Mais uma vez passando aqui pelo canal, depois de algum tempo aí, sem gravar nenhum vídeo. Estou retornando aqui mais uma vez para deixar aí uma mensagem. Sempre agradecendo vocês aí pela paciência. Pedindo aí que você se inscreva no canal, dá o like nas mensagens, compartilha. E abençoado, como eu sempre falo, a Bíblia é um conjunto de livros históricos e que não tem mais nada para acontecer, e que infelizmente os homens, eles pegam a Bíblia e mentem e botam para o futuro, e aí passa a ter essa palhaçada que existe aí no mundo inteiro. As pessoas com medo do diabo, com medo do Satanás, esperando Jesus voltar, e que tudo isso é um engano das chamadas doutrinas de homens, e que eu não estou aqui para criticar e nem falar de nenhuma religião, mesmo porque não pode, mas eu estou aqui para esclarecer a verdade de Deus e mostrar as mentiras dos homens, mostrando provas, e que ninguém é obrigado a acreditar em nenhuma vírgula que sai da minha boca, mesmo porque eu não sou dono da verdade. Eu apenas estou mostrando a verdade dessa Bíblia que os crentes chamam de sagrada, e que na verdade eles não creem. Eles creem na religião deles, que eu não tenho nada com isso. Se o cara quiser crer no pedaço de pau, como tem muitos aí que crê, não tem problema nenhum. Você é livre para ter e seguir a religião que você quiser. Porém, eu estou aqui para te mostrar a verdade. Então, eu vou aqui abrir a Bíblia que os crentes chamam de sagrada, e vou mostrar as 3 mentiras dos homens, e vou mostrar a verdade da Bíblia, a verdade que foi a obra de Deus, já consumada no ano 33, na cruz. E que ninguém é obrigado a querer crer naquilo que eu falo, mesmo porque o que eu falo eu mostro. Então você tem que crer na Bíblia que vocês chamam de sagrada, e que na verdade nem tudo da Bíblia é verdade, porque a Bíblia ela já foi escrita, não é a original. Os escritos aqui na Bíblia não são os originais, e a Bíblia também não foi escrita no português, a Bíblia também não foi escrita para nenhum brasileiro, e que a Bíblia foi escrita somente para os judeus, só para o povo de Israel, e já foi traduzido em várias línguas, onde as religiões fizeram várias mudanças, várias transformações, incluindo até livros que não tem nada a ver com a Bíblia e que está aqui dentro, e que você tem que saber discernir. Então, eu vou falar das 3 mentiras dos homens. E quais são, Lira, as 3 mentiras dos homens? Primeiro, esperar Jesus. Isso é uma mentira dos homens. Isso é uma mentira da religião. E quais são as outras 2 mentiras da Bíblia? Você ter medo e acreditar no diabo pregado pela religião. E você ter medo e acreditar no Satanás
pregado pela religião. Então, eu vou abrir essa Bíblia que vocês carregam debaixo do sovaco todo dia e vou mostrar para vocês que não existem mais Satanás da Bíblia, e o do pastor da religião muito menos, porque tudo é invenção deles. Nem o Deus da religião existe. Nem o Deus da religião existe. Isso você acredita se quiser. Porém, eu também tenho liberdade para falar. Eu tenho liberdade para explicar. Então, das chamadas igrejas, o Deus não é da Bíblia, o Satanás não é da Bíblia, o diabo não é da Bíblia, o demônio não é da Bíblia, e que nada mais disso existe. Nada mais disso existe. Por quê? Porque tudo já foi consumado. Nada da Bíblia mais existe para você esperar, para você aguardar. Quem aguardou foi os judeus, porque eles estavam antes da consumação da obra de papai, que vocês dizem que estão fazendo. Então, vamos primeiramente aqui dar a notícia de última hora, né? Eu estou aqui, né, depois de muito tempo sem gravar, eu estou aqui para dar 3 últimas notícias. Não é nem sobre Bolsonaro, não. As 3 últimas notícias, quais são, Lira? Que o Satanás da Bíblia não existe, mas já existiu. O Satanás da Bíblia, ele foi assassinado. O diabo da Bíblia, ele próprio tirou a vida dele. O diabo da Bíblia. O Satanás foi assassinado. O diabo da Bíblia tirou a própria vida. E o Jesus da Bíblia, esse Jesus da Bíblia, também eu vou mostrar e provar que ele já consumou a obra de papai, e eu vou te explicar o que significa a volta dele, que já aconteceu. Tá bom, criança? Então, as últimas notícias para vocês ficarem felizes, ficarem contentes, deixar de ter medo do diabo, deixar de ter medo do Satanás, porque o pastor usa a Bíblia para falar desse Satanás, desse diabo, desse demônio e etc. E você também deixar de esperar Jesus e dizer que tu é templo e morada de Deus. Tá bom, abençoado? Então vamos lá. A primeira prova, João 6. João 6,70. Vamos começar por aqui, tá? João 6,70. João 6,70. João 6. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo, né? Pronto, João 6,70. Aqui é Jesus falando do diabo, dizendo para os discípulos dele, falando sobre o diabo da Bíblia. Preste atenção, porque vocês não creem na Bíblia, vocês não levam para a igreja, não é a Bíblia. Então, ó, João 6,70, replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Ele perguntou para os discípulos dele. Contudo, um de vós, um dos 12, é diabo. Então Jesus disse para ele lá que tinha escolhido 12. Então, um desses 12 era o diabo. Então, o diabo da Bíblia é esse diabo aqui. Porque eu já expliquei para vocês que diabo é o acusador. É aquele que acusa. Então, na Bíblia tem vários diabos. Né? Dragão vermelho, por exemplo, está falando está falando do príncipe está falando do governador da época, o dragão vermelho, né? Então, 71 ele vai dizer quem é o diabo.
João 6,71 referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Então tá aqui, ó. Então, quem é o diabo que Jesus está dizendo aqui? É um dos 12 discípulos. E depois ele disse quem era, né? Ou o autor aqui está dizendo a quem ele estava se referindo, a Judas. Então, conhecido o diabo da Bíblia, né? E dando a notícia para vocês o que aconteceu com ele, né? Com o diabo, Mateus 27:3. Olha o que foi que aconteceu com o diabo da Bíblia, para vocês deixarem de ter medo do diabo. Entende? Ó, Mateus 27:3. Então, Judas, o diabo, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Aqui é o Bolsonaro na vida, né? Botou todo mundo na rua, caiu fora e os patriotários ficaram tudo aí jogados. É um Judas, é um diabo. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. 5. Então, Judas, o diabo, atirando-se para o santuário, as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Então, atenção, crente, atenção, evangélicos, atenção, católicos, atenção, todos vocês religiosos que têm medo do diabo. O diabo da Bíblia, né, que é o diabo do qual o pastor diz que tem, não existe mais, ele se enforcou. Entendeu, abençoado? Então, isso é a primeira notícia que eu estou querendo dar para vocês. Então, agora vamos à segunda notícia com relação ao Satanás, que vocês também morrem de medo do Satanás. Então, agora, vocês são crentes, vocês creem que na Bíblia, que vocês chamam de sagrada. Então, eu provei para vocês aqui, falando capítulo, versículo, que o diabo, ele se enforcou, não existe mais diabo. Agora vamos falar do Satanás, da Bíblia. Mateus 21, Mateus capítulo 21, versículo 18. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 21. Então, a primeira notícia nós já demos: o diabo da Bíblia não existe mais, ele se enforcou, tirou a própria vida. E agora nós vamos falar do Satanás, para você parar de ter medo. Mateus 21, 16, 21. Mateus capítulo 16, versículo 21. Presta atenção, crentes. 21. Desde esse tempo, não é esse tempo agora, tá, abençoado? É o tempo deles lá, que eles estavam vivendo, aquela geração, há muito mais de 2000 anos, tá, criança? 16, 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos, a eles lá, não é esses discípulos que diz que é hoje, se Jesus nem existe mais, imagine discípulo. Começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que ele era necessário seguir para Jerusalém. Jerusalém é lá, viu, Israel? E sofrer muitas coisas dos anciãos. Quem eram os anciãos?
O chamado Sinédrio, ele era composto dos anciãos, que eram os antigos, que auxiliava os doutores da lei, e os sacerdotes e os escribas. Então, ele começou que ele teria que seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos falsos, né? Que a partir de Cristo não teve mais sacerdócio. O único sacerdócio da Bíblia só foi Arão e o filho dele. A partir de Cristo não existiu mais lei, não existiu mais nada com relação a outro representante de Deus, a não ser Cristo, o Filho de Deus, né? E hoje é que não tem nada mesmo. Se nem Cristo não existe mais, porque Deus disse que quando ele entregasse o reino ao Pai e que tudo viria ao fim e que ele, Deus, seria um em todos, então não tem mais. Que o pastor diz que ele é o profeta dessa nação. Eles dizem que eles são intercessor entre Deus e os homens. Ô, criança. Ô, criancinha. E dos escribas. Então, aqui, né? Jesus está dizendo, está falando para os 12 discípulos dele, né? O que teria que acontecer, o que iria acontecer com ele, porque ele veio para isso e que estava escrito lá. Estava escrito nos pergaminhos, que não era Bíblia, não existia Bíblia. Por isso que isso aqui não é mais original. Isso daqui está longe de ser original, aqui está cheio de mentira. Mas você tem que se discernir. E que não é tudo que é mentira, tá? Não é tudo que é mentira. Então, ó, que ele era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas. Aí, ó, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então era isso que tinha que acontecer, porque ele veio para isso. 22. O cara complicado, o Satanás, ó. Pedro chamando a parte. Então, depois de Jesus ter falado, ter explicado, aí Pedro, né, que era o cara totalmente questionável, né, que disse que as coisas que Paulo falava era coisa difícil de entender, né, e que Pedro falava coisa por coisa. E Pedro chamando a parte, depois de Jesus ter dito tudo isso, que tinha que morrer, que ia ressuscitar no terceiro dia, Pedro foi e chamou ele. Vem cá, Jesus, deixa eu falar contigo aqui debaixo dos panos. E Pedro, chamando a parte, começou a reprová-lo. Reprovar ser contra. Ser contra aquilo que Jesus falou. Reprovando ele no que ele tinha dito. Dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Então, Jesus estava falando para os 12 discípulos o que teria que acontecer, porque ele veio para isso, que era cumprir a lei e os profetas. E para isso ele tinha que morrer, ele tinha que derramar o sangue para salvar o seu povo. Que povo? Não é eu nem tu, abençoado. Nós não somos povo de Jesus. Tira isso da tua mente, definitivamente. O povo dele lá, do Messias, era o povo de Israel. Preste atenção, abençoado. Então, Pedro foi e começou a reprovar, começou a ficar contra. Começou a se opor, ser contra. Então, ele disse: de modo algum te acontecerá. 23, aí Jesus foi dar a resposta a ele. E aqui é onde eu quero dizer para vocês quem foi o Satanás da Bíblia, que não existe mais, e o que foi que aconteceu com ele. Ó, mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: ó, arreda, Satanás. Então, Lira, quem é o Satanás da Bíblia, que os crentes morrem de medo, já que eles têm a Bíblia como sagrada,
e que anda com ela debaixo do sovaco para cima e para baixo, só não faz ler? Pedro. Então, o diabo se enforcou, o Satanás é Pedro, que foi assassinado, e eu vou mostrar aqui. Então não existe mais diabo, viu, crente? E nem existe mais Satanás. Vocês têm que parar de ser enganado pelo teu cão guloso chamado pastor e deixar de ouvir mentira. Deixar de acreditar em mentira e ler essa tua Bíblia, que tu leva debaixo do sovaco para cima e para baixo, que você não lê. Então, mas Jesus voltando-se disse a Pedro, não foi a mim nem a tu: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Então, o Satanás da Bíblia quem foi? Pedro. E por quê? Porque Satanás é o opositor. Satanás é tudo aquele que é contra, né? Eu mostro aqui, digo, aí você diz que não é bem assim, que não é assim, que não é assado. Então tu é o quê? Um Satanás, que não é o Satanás do pastor. Satanás é aquele que se opõe às coisas. Então, mostrando para você quem foi o Satanás da Bíblia, vamos ler agora João 21. Lembrando para vocês, né, que não está bem claro em lugar nenhum da Bíblia o que foi que aconteceu de fato com Pedro. O que nós sabemos é que Pedro, ele foi crucificado. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. E que Jesus, ele profetizou isso em João 21, ele profetizou isso antes dele morrer, antes de Jesus morrer, ele profetizou que Pedro, ele iria morrer também na cruz. João 21, 18 e 19, ó. Em verdade, eu vou ler o 17, né? Para ficar mais claro, né? Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Então aqui é antes da morte de Jesus, né? E que Jesus estava profetizando, falando de maneira pela qual Pedro iria morrer e glorificar o nome de Deus. Então, no 18, ele continua e diz assim, ó: em verdade te digo, falando com Pedro, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde queria. Falando da liberdade de Pedro, né? Quando mais jovem e livre. Quando, porém, fores velho, né? Que isso era uma profecia para o futuro, estenderá as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. 19. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então, né, aqui é uma profecia de Jesus, do Messias, falando, né, com que gênero de morte Pedro iria morrer e que seria crucificado, e assim aconteceu. Então, a primeira notícia para vocês é dizendo quem foi o diabo da Bíblia e que ele tirou a própria vida: Judas.
e que isso não foi dito por mim, foi dito pelo próprio Deus. Segunda notícia, que o Satanás da Bíblia, né, foi Pedro, isso dito pelo próprio Deus, e que ele foi assassinado. Pedro foi assassinado, foi crucificado. Então foi dado essa notícia maravilhosa, né, para vocês. Então, né, dadas essas duas notícias, agora eu vou ler para vocês aqui com relação à volta de Jesus, te provando, né? Te provando que Jesus, o Jesus da Bíblia, é o Jesus da Bíblia, não é o Jesus do pastor. O Jesus da Bíblia, ele já voltou. E que essa promessa foi para o povo de Israel, e não para mim e não para você. Tá, abençoado? Crente, ó. Mateus 24, 36. Preste atenção. Mateus 24, 36. Vou ler primeiro aqui. Eu vou ler para vocês aqui o 35, né? Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, depois eu vou explicar que esse céu e essa terra já passou, tá? Para você deixar de esperar o mundo se acabar. Passará o céu e a terra, porém, vou só ler, depois eu vou te mostrar de que se trata céu e terra e o que ele está se referindo que ia passar. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Senão vai ficar muito comprido o vídeo. 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus. Então ele está se referindo aqui à volta dele. Só que ele está dizendo aqui que nem o dia... Preste atenção, abençoado. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Então ele está dizendo a respeito do dia da volta dele e a hora, abençoado. Uma mulher, ela sabe que vai parir em 9 meses, né? 9 meses, ela não sabe o dia nem sabe a hora. Eu vou dar um churrasco para vocês, né? Eu vou dar esse churrasco para vocês, nós estamos em janeiro, eu vou dar esse churrasco para vocês daqui pro fim de fevereiro, mas eu não sei o dia e nem sei a hora. Pode ser no dia 1º de fevereiro, pode ser no dia 2, eu não sei o dia e nem sei a hora, entendeu, criancinha? Ó, continuando aqui, aí ele continua, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o filho, senão o Pai. Claro, aqui é um só. Esse Pai, esse Filho, esse Espírito Santo é um só, viu, criatura? Não é trindade. Trindade é coisa de religião. 38. Porquanto assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, ele está falando aqui daquele mundo que já tinha passado. Está falando aqui da geração de Noé. Que aquela geração foi que acabou. O mundo não se acabou nunca. Que depois eu vou gravar um vídeo para vocês aí, né? Que o inteligente Bruno Mack, ele fez uma pregação aí dizendo que esse mundo que a Bíblia está falando, que Pedro está falando, Pedro 3, esse mundo que ele está falando é o mundo cósmico. Está falando de acabar o mundo. E que a Bíblia é uma mentira porque o mundo ainda está aí. Esse inteligente aí. Ele diz que é inteligente. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, falando da geração de Noé, né? Comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Então, essa história aqui todo mundo já sabe, né? Que aquele mundo
aquele mundo cósmico não se acabou. O mundo cósmico não vai se acabar nunca. O que acabou foi aquela geração. O que acabou foi aquela humanidade que existia naquela geração, naquele tempo, naquele período de tempo de Noé. Aquele período do início da manifestação do Deus de Israel espiritual. Então, o que passou, o que acabou foi isso, o que não foi tudo. Porque Noé deu continuidade à humanidade. A humanidade nunca acabou e não vai se acabar nunca. Então, dito isso aqui, né? Depois eu vou mostrar para vocês. Eu queria só explicar para vocês aqui sobre dia e hora. Então vamos dar sequência aqui, provando sobre a volta de Jesus. E a última notícia é exatamente essa, que Jesus já voltou. Não é para você estar esperando Jesus. Entendeu, abençoado? Mateus 24, 1. Preste atenção, né? Que eu vou mostrar para vocês aqui perguntas e resposta, comprovando e provando que esse Jesus da Bíblia, ele já voltou. E que essa volta dele não é literal, tá? Não é literal, não é... O que é literal? Ele vai vir sobre a nuvem e todo olho verá. Que é o que o doutor em teologia prega. Só que espírito ninguém vê, né? Então, já mostrei para vocês que vir sobre as nuvens é uma linguagem de figura, do qual significa para o judeu para o qual foi escrito, que era Deus trazer uma sentença, uma justiça para aquela nação, a nação de Israel. E já aconteceu? Claro. Claro, isso está lá em Apocalipse, escrito só para as 7 igrejas da Ásia. E já aconteceu? Claro. Os mentirosos não podem pregar a verdade, porque senão eles não vão ter mais dinheiro. Que nem o infeliz aí que diz que parece que daqui para o dia 1º ele vai querer 10 milhões a pagar a dívida, segundo ele. Então, ó, Mateus 24, 1. Aqui são as perguntas. As perguntas de quem, Lira? Dos discípulos. Nós estamos falando da Bíblia. A Bíblia tem os personagens que não existem mais. Nada. Nem Deus da Bíblia não existe mais, abençoado. Esse Deus da Bíblia só foi de Israel, não existe mais. Aquele Israel não existe mais. Não existe mais nada aqui da Bíblia, nada. Porque é história. Mateus 24, 1, as perguntas. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Então, Jesus ia saindo lá do templo, então chegaram os discípulos, como se Jesus não soubesse de nada, e foram mostrar para ele a construção do templo. Preste atenção. 2. Ele, Jesus, porém, lhes disse a ele, os discípulos, não a mim, não a tu. Não vedes tudo isto? Então Jesus perguntou para ele, para os discípulos. Vocês estão vendo isso aí, essa construção aí? Vocês estão vendo tudo isso aí? Aí ele continuou e disse, em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribado. Então, o que Jesus estava falando para os discípulos? Ele estava falando da profecia de Daniel. Daniel 9, 24. Estava falando da profecia do Daniel, que era a invasão do Império Romano, né? O povo de um príncipe, do qual invadiria Jerusalém e derrubaria o templo e se vingaria desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi o que ele prometeu. Então isso é o cumprimento de tudo isso aqui, tá, abençoado? Que não tem mais nada para ser cumprido. Então, 3. Então vocês já entenderam aí, né? Jesus ia saindo do templo, os discípulos vieram mostrar a construção do templo. E ele fez uma pergunta para eles. Vocês estão vendo isso aí? Isso aqui não vai ficar
nada de pé. 3. No Monte das Oliveiras, agora é os discípulos interrogando Jesus. Presta atenção, que essa passagem aqui, essas passagens que eu vou ler é para te provar que esse Jesus da Bíblia, ele já voltou. E que ele voltou não é que ninguém viu. Vou te mostrar o que foi a volta dele, passado. Mateus 24, 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe perguntaram, lhe perguntaram, dize-nos, quando sucederão estas coisas? Que coisa? Qual é a pergunta que eles estão falando? Que ia se suceder ainda, perguntando a Jesus quando seria a queda do templo. Jesus não disse que não ia ficar lá pedra sobre pedra? Então ele estava lá no monte, eles chegaram, se aproximaram dele e fizeram essa pergunta: quando é que vai acontecer isso? Quando é que esse templo vai ser derribado? E aí acrescentaram mais perguntas, Quando sucederão estas coisas? Olha, o que vocês estão esperando. E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século, no singular. Que século, Lira? O que eles estavam vivendo. Porque se fosse para o futuro, eles teriam perguntado: quando é que vai ser a consumação dos séculos? Aí sim, aí se fosse no plural, né? Seria para sempre, porque geração vai, geração vem, né? Século passa e entra século, e vem século e entra século, então não teria fim nunca. Mas a pergunta aqui, crentes, quando sucederão estas coisas, a queda do templo, e qual vai ser o sinal da tua vinda, da vinda dele, e da consumação do século que eles estavam vivendo, a consumação daquele século que eles estavam vivendo, porque só ele sabia. 4. Então, expliquei para vocês bem direitinho aqui, né? Então, no 4, agora vem a resposta de Jesus para os seus discípulos. Que resposta? O que eles perguntaram: quando seria a queda do templo, quando seria a vinda dele e quando seria o fim daquele século, o fim daquele mundo, o fim daquele período que eles estavam vivendo. Essa é a pergunta. E a resposta: Mateus 24, 4. E ele lhes respondeu. Ele quem? Jesus. A pergunta foi feita para ele. Vede, que ninguém vos engane. Então, né? Você vai ler do 5. Você vai dar continuidade aí na tua casa, que é muito difícil tu fazer isso, principalmente se for evangélico ou for religioso. Você vai ler a resposta que Jesus vai dizer, tudo o que tinha que acontecer primeiro para poder chegar ao fim, acontecer a invasão do Império Romano, a queda do templo, quando seria o fim daquele século e quando seria a vinda dele, tá? Então você vai dar continuidade 24, 5 até o 34, onde você tem a resposta final. Então ele disse: porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Aí o cara bota isso aqui pro futuro. Isso daqui não era nem o ano 30, né? E depois da cruz tiveram mais 37 anos.
para poder acontecer tudo isso, né? 37 anos, não é 37 dias. Certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Essa guerra foi a pior guerra que já existiu no mundo inteiro. Foi entre os judeus e os romanos, né? Então, vocês vão ler isso daí, que eu vou já terminar, 40 minutos. Então Jesus continua respondendo a eles, né? Aí, aqui no 27, ele diz assim, ó. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente, aqui ele está falando qual seria a forma da volta dele. Tu já viu um relâmpago? Você já viu um relâmpago, meu amigo? Você vê quantos segundos é que acontece um relâmpago? Assim foi a volta dele para ele lá. Não foi a volta que nem o mentiroso diz, que ele vai vir na nuvem e todo mundo vai ver. E você fica de olho lá e o cara metendo a mão na tua carteira. Mateus 24, 27, ele continua respondendo eles. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Como um relâmpago. Dá pra ver? Não dá. Então aqui ele está falando, ó, da grande tribulação, da invasão do Império Romano. Depois da queda do templo, então eles pegaram e tornaram escravo alguns judeus, né? Aí diz assim, ó, logo em seguida a tribulação daqueles dias. Que dias? Aqueles dias, porque Jesus estava profetizando, estava dizendo. Então seria para o futuro. E nós, foi aqueles dias. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua, que o chamado evangélico, o religioso, está esperando escurecer. Não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento. E essas estrelas, não é essas estrelas, viu? Essas estrelas aqui está falando de outra coisa. Não dá tempo de explicar. E os poderes do céu serão abalados. Tudo isso é uma linguagem de figura, da qual somente eles lá entendem. Isso aqui não foi escrito para mim nem para tu. Aí ele diz, então aparecerá no céu o sinal. O sinal, não era o Filho do Homem. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Então, olha, vir sobre as nuvens é uma linguagem de figura, escrita somente para um povo, e esse povo são os judeus, e que eles sabiam o que significava, que era Deus trazer uma sentença, uma justiça para um determinado povo, que era exatamente o julgamento do trigo e do joio, né? Então, eu vou ler para vocês aqui. Assim também vós, não é eu, não é tu. Ele está falando com quem? Com os discípulos. Então, vós, do qual está se referindo aqui, os discípulos. Está falando com os discípulos, pastorzinho. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, que coisa? De Mateus 34, 3 até Mateus 24, 33. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, que coisa? Os acontecimentos do qual ele vem dizendo que tinha que acontecer. Sabei que está próximo às portas. Essas portas, né? Não é as portas do céu, como um mentiroso, como um doutor em teologia, mente para enganar o povo. Estas portas é que Jerusalém, ela tinha porta. Jerusalém tinha porta. Assim como o reinado lá tinha porta, tinha muro. Entendeu, inteligente? Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. 34.
Aí pronto, aqui vem a resposta para vocês. Quando foi, Lira, que Jesus disse que ia voltar? Ele disse o dia, ele disse a hora? Não. Mas ele disse qual era, até que dia é que ele ia voltar. Eu vou fazer um churrasco para vocês em fevereiro. Eu não sei o dia, nem sei a hora. Mas se esse fevereiro foi de 29, que eu não vi ainda, então eu tenho até o dia 29. Então aqui, Mateus 24, 34. Qual seria o tempo máximo para a volta dele, do Filho do Homem? Depois disso não passaria. Para o futuro é que não é. Para o presente é que não é. Já foi há mais de 2000 anos. Quando? Mateus 24, 34, ele continua respondendo aos discípulos. Quando sucederão essas coisas? Que coisas? A queda do templo. A queda do templo. Não é isso que ele respondeu lá? Quando sucederão essas coisas? A queda do templo e a consumação do século, no singular, naquele século que eles estavam vivendo. Então aqui está a resposta dele, ó. Em verdade vos digo não é dizendo para mim, nem é dizendo para tu, abençoadinho. Entendeu, religioso? Não é dizendo para tu, a Bíblia não tem nada a ver para mim nem para tu. Tá falando com o discípulo dele, que foi eles que perguntaram para ele, não foi eu nem a tu, porque nós não precisamos responder, porque quando nós nascemos ele já tinha vindo há muito tempo, para ele ir lá e não para mim, e não para tu. Esse Deus que habita em nós, esse Deus que mora em nós, não é o Messias, não é o Deus homem, não é aquela manifestação. Ele se fez carne e habitou entre os homens. Quando ele entregar o reino ao Pai, então virá o fim. O fim de quê? Das Escrituras. Então ele será um em todos. Que todos? Todos eles lá e todos que nascessem do ano 70 para frente. Entendeu? Inteligente. Então, em verdade vos digo que não passará esta geração. Quem foi que fez a pergunta? Os discípulos. E qual é a geração que ele está falando? É a que ele estava vivendo. Esta, para nós, foi aquela. Já passaram mais de 20. Em verdade vos digo que não passará esta geração, a dele lá, sem que tudo isto aconteça. Que isso? Desde Mateus 24, 1 até o 34. Entendeu, inteligente? Não espera mais Jesus, que esse Jesus aqui já voltou, e esse Jesus não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver contigo. Esse Jesus aqui, do qual o sangue dele não tem poder mais de nada, porque não tem mais sangue, espírito não tem sangue, foi somente para o povo de Israel que estavam aguardando, estavam esperando o Messias. Já aconteceu. Entendeu, inteligente? Vou parando por aqui. A última notícia foi essa. O Satanás da Bíblia foi assassinado. O diabo da Bíblia, ele próprio tirou a vida, se enforcou. E o Jesus da Bíblia voltou naquela geração, a geração que ele estava vivendo, que acabou quando? No ano 70. Mateus, Daniel 9, 24. Vai lá e confere, ok? Então, agradecendo aí, não estou pedindo você para acreditar em nada. Aqui a mensagem é de verdade. E eu demoro muito sem gravar vídeo, porque eu não tenho mentira para contar. Eu não tenho mais mentira para contar, abençoado. A Bíblia, ela se revelou inteira, a obra de Deus se revelou inteira aqui, ó, na minha cabeça. Não tem mais nada da Bíblia para você esperar, para você pregar, para você mandar alguém viver. Nada da Bíblia. Não tem. O que você tem é Deus já na tua vida. A Bíblia foi escrita para o povo de Israel. A graça
também foi a confirmação dos acontecimentos da primeira aliança. E que Paulo foi levantado para pregar o ministério do Espírito, revelando para eles lá. Entendeu, abençoado? Para eles, para as 7 igrejas da Ásia. De que Deus já tinha feito tudo. Não era para eles ter igreja. Não era para ele ir mais um templo. Porque o templo para Deus não tinha mais significado nenhum. Faltava só se cumprir a profecia que eu acabei de ler, de Mateus 24, 34, o fim daquela geração, que seria no ano 70. Com o cumprimento primeiro de Daniel, 9:24, a invasão do Império Romano, a grande tribulação, a queda do templo, a vingança de Deus contra a religião que matou Jesus e que derramou o sangue dos profetas. Tá bom? Então, um grande abraço, até a próxima, e agora boa noite.